Toda vez que eu subo aqui, eu sinto a presença mesmo de Deus, né? É uma presença tão forte assim que a gente não consegue explicar. O Bom Dia Espírito Santo é algo que a gente temos que ter como prioridade. Em primeiro lugar, o Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele não quer habitar em segundo plano. Ele quer estar em primeiro lugar. E toda vez que você vem para o Bom Dia Espírito Santo, você não venha somente com uma rotina de estar aqui no domingo. Mas você vem com o objetivo de encher da presença dele, amém? Glória a Deus. E eu meditando esses dias, eu pude analisar que a presença do Espírito Santo, ela já estava habitando desde o início da criação do mundo, quando nós vemos a história de Jesus, do Messias, quando Maria estava grávida de Jesus, e a sua prima Isabel estava grávida, depois de certa idade, né? A Bíblia fala que a prima Isabel, ela se engravidou de João Batista depois de alguma certa idade. Vamos supor, uns 60 anos. Hoje, para a gente ver uma mulher grávida com 60 anos, meu Deus. A gente já fica naquela coisa assim, né? Mas Jesus, quando ele quer operar na vida de alguém, né? Então, não importa se a pessoa é nova, se a pessoa é velha, mas ele quer operar. E a Bíblia diz que quando Marta foi encontrar com Isabel, o Espírito Santo do Senhor veio sobre Isabel. Só de ouvir a voz de Maria, o Espírito Santo já se pousou sobre a vida de Isabel. E ali, aquela criança começou a soltar de alegria, né? Porque houve a manifestação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E nessa manhã, o Senhor Jesus, ele quer se manifestar em nossas vidas, através do Espírito Santo, através da presença dele. Glória a Deus. Amém? E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Atos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor, nesta manhã gloriosa, Senhor, quero te agradecer por estarmos na tua presença. Pai, eu apresento aqui essa palavra nas tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor venha manifestar com o teu Espírito Santo, que a sabedoria do Senhor, Pai, seja sobre a minha vida nesta manhã. Pai, que o Senhor venha falar a cada coração, Senhor. Assim eu te peço, meu Deus, e venha nos conduzir, Pai, em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Atos capítulo 1. Versículo 6. Glória a Deus. Vamos acompanhar em nome de Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. 9. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu pedi uma palavra aqui sobre o Espírito Santo, e a palavra que Deus me deu, o tema é o poder do Espírito Santo. Esse poder, ele não se compara a um poder humano, a um poder físico, mas é comparado ao poder do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele penetra em nossas vidas, há uma manifestação da graça do Senhor sobre nós. Amém? E aqui no versículo 1, a Bíblia diz que os discípulos, eles estavam reunidos depois da morte, da crucificação de Jesus. E ali os discípulos, eles ficaram um certo tempo ali. E a Bíblia fala que Jesus, antes dele subir para os céus, ele apareceu para os discípulos. E os discípulos, eles fizeram uma pergunta. Eu vou estar explicando aqui nos versículos sempre assim para vocês entenderem. O versículo 6. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe. Os discípulos fez essa pergunta ao Senhor. Senhor, restaurarás tudo neste tempo o reino de Israel? Então o discípulo, ele perguntou, quando Jesus apareceu para eles, se naquele tempo, naquele dia, Jesus ia restaurar o reino de Israel. Olha só, os discípulos, ele estava preocupado com o estado físico ali. Ele estava preocupado com o reino de Israel. Ele estava preocupado com coisas pessoais. Muitas das vezes nós também somos assim. A gente fica preocupado com coisas futuras, né? E não se preocupamos ali com o presente, de estar na casa, na presença de Deus. E os discípulos estavam preocupados com isso. E aqui Jesus, no versículo 2, no versículo 7, disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, não se interessa, não vos pertence. Porque muitas pessoas, elas se preocupam muito com o futuro, não se preocupam com o momento, né? E muitas pessoas estão se preocupando com o futuro. E Jesus diz que o futuro não vos pertence, pertence somente a Deus. Então Deus, ele estava preocupado não com o futuro, mas com o presente, né? Nós temos que estar preocupados. Não é que é errado a gente querer estudar para ser alguém na vida futuramente. Não é errado, mas a Bíblia diz que nós não temos que preocupar com o futuro, mas nós temos que preocupar com as coisas de Deus. Os discípulos ali, eles estavam preocupados com as coisas terrenas. E a continuação aqui no versículo 8, esse versículo é um versículo muito forte, que me chamou bastante atenção, que Jesus fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus diz: não se preocupe com o futuro, mas eu vou lhe dar o poder. Amém? Todos nós recebemos esse poder. Quem recebeu o poder de Jesus? Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz: você tem o poder? Agora você está usando o poder que Jesus te deu? É forte. Nós temos o poder em nossas mãos, só que pelo medo, a gente tem medo de usar esse poder. Quantos de nós temos dons espirituais e às vezes a gente tem medo de usar esse poder? Então Jesus disse para os discípulos: eu lhe dou os poder para ser testemunha dele. Então Jesus, ele está preocupado com isso, que nós estamos usando, se nós estamos usando esse poder que ele nos deu. Então esse fica uma reflexão para vocês. Se vocês têm o poder, vocês têm que usar ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele tem várias funções. Lá em 1 Coríntios 12, 7, fala das funções do Espírito Santo. Glória a Deus. Se vocês quiserem abrir a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Hoje nós vamos passear aqui um pouquinho na Bíblia, para a gente entender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Versículo 7 fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
Então, nós estamos vendo aí a manifestação do Espírito Santo, ele dá a cada um de nós para sermos úteis na obra de Deus. O 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Olha só, o Espírito Santo, ele nos dá a palavra de sabedoria. Muitas das vezes nós preocupamos no que falar. Deus manda a gente falar algo e Deus é que nos dá a sabedoria para falar o Evangelho, para falar a palavra dele. Porque isso aí é dom de Deus, não é dom do homem, é dom do Espírito Santo. E a outro pelo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Vemos que os dons, eles são distribuídos conforme cada pessoa. Um tem dom de curar, outro tem dom de falar línguas, outro tem dom de louvar. Quem tem dom de louvar aqui, levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Muitos têm o dom, basta colocar em prática, né? Aleluia, Jesus. O 10, e a outra a operação de milagres, e outra a profecia, e a outro o dom de discernir o Espírito, e outros as variedades de língua, e outro a interpretação das línguas. O 11, mas o só mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Glória a Deus. Então esses dons, eles são repartidos para aqueles que querem, a presença de Deus. Os dons, eles são conforme o nosso desenvolvimento na presença de Deus. Então se você quer receber dons espirituais, busca de Deus. Esses dias eu estava pedindo, Senhor, eu quero o dom de tocar. Meu sonho é tocar violão. Eu comprei um violão, já tenho bem uns 20 anos. Estava guardado lá. Esses dias eu fui olhar, meu violão estava todo acabado, corda quebrada, de não ser útil. Por quê? Porque eu não estava utilizando assim a nossa vida espiritual. Se você não usar a sua vida para dedicar à presença de Deus, ela fica como algo inútil. Então meu violão estava ali como algo inútil, todo acabado. Por quê? Porque eu não estava usando. E assim a nossa vida. Se você se lançar à presença de Deus, Deus, ele te usa de várias formas. Amém? Glória a Deus. Isso aí foi revelação do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então, só o Espírito, ele realiza todas as coisas, distribuindo cada um individualmente. Então, o Espírito Santo, ele permanece em nós como selo, como a promessa de Deus. Quando Jesus foi para o Pai, ele falou que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador. Então essa é a promessa de Deus para cada um de nós, é o Consolador, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então ele assume um papel muito importante, relevando a verdade. Então quando a pessoa se tem o Espírito Santo, ela tem a verdade, ela tem a palavra da verdade. Então quando nós formos, por exemplo, se você for numa entrevista do INSS, muitos dizem que tem que usar mentira, né? Para poder passar a lei, para poder receber o benefício. Mas só que a pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, Deus orienta ela ali, que ela nem precisa falar mentira. Ela fala somente a verdade, que Deus vai honrar, que Deus vai abençoar. Então o Espírito Santo, ele nos orienta isso, a falar a verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. E continuando aqui, em Atos... Glória a Deus, santo, santo é o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus, ele tem a visão, né? A visão de Deus é implantar o Evangelho em todas as tribos. Como fala aqui, que Ele nos deu o poder para pregar. Glória a Deus, aleluia. No versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então os discípulos estavam preocupados somente ali, naquele lugar. Mas Deus queria que os discípulos se espalhassem o Evangelho aos confins da terra. Em Jerusalém, na Judéia e na Samaria. Eles estavam preocupados só naquele lugarzinho ali. Mas Deus, o desejo de Deus era implantar o Evangelho a toda nação, a toda criatura. É por isso que Ele fez de nós discípulos para pregar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E ali, quando Jesus implantou aquela visão sobre os discípulos, o Evangelho, ele foi espalhado sobre todas aquelas nações. Eu tirei aqui o exemplo de Jerusalém, era onde os discípulos estavam. E a Judéia, eu analisando assim, eu pensei nos estados.
São Paulo, esses outros estados. Samaria, o Brasil. Vê que o evangelho já está sendo espalhado sobre os estados, sobre o Brasil. Os confins da terra são todas as nações. Então, onde o evangelho não foi alcançado ainda, Deus está alcançando vidas através das redes sociais, porque isso aí vai até os confins da terra, né? Então, está sendo alcançado o evangelho. Então, o evangelho ele se espalhou para o mundo todo. Eu estava vendo uma história muito linda de uma mulher, não sei se o bispo conhece ela, Sophia Miller. Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre essa história dessa mulher, ela é da vida atual, de hoje. Antigamente, tinha os discípulos na Bíblia, que nós pegamos os testemunhos desses discípulos para hoje. E essa mulher é na história de hoje, Sophia Miller. Ela era uma mulher que morava na América do Norte, nos Estados Unidos. E um dia, ela passando na praça, ela viu as pessoas pregando a palavra. E ela se aproximou e ali ela teve o desejo de aceitar Jesus. Então o Espírito Santo já veio sobre ela naquele momento. E quando ela aceitou Jesus, criou um desejo no coração dela de ser missionária, de fazer a missão, de fazer a obra de Deus. Porque quando o Espírito Santo ele pousa sobre nós, vem esse desejo, vem essa sede de buscar a presença de Deus, de pregar o Evangelho, não importa onde for, mas vem essa sede sobre nós. E ali ela aceitou Jesus e ela voltou para casa. Quando ela chegou na sua casa, ela falou para a sua família que queria fazer a missão, fazer a obra em um lugar indígena. Imagina isso, você ir para um lugar indígena onde você não sabe falar a língua daquele povo, dos índios, né? E ela pegou e a família dela, ninguém concordou. Ninguém concordou que ela fosse. Aí ela pegou e disse, eu vou. Fez as suas economias e ali foi para um destino onde ela nem sequer conhecia ninguém. Imagina aí a coragem dessa mulher. Irmão, essa mulher ficou para a história mesmo. E ela foi para esse lugar lá indígena. Ela ia para um lugar, mas ali acabou indo para outro lugar, porque eram os planos de Deus. Às vezes a gente quer ir para certa direção e Deus quer mandar para outra, né? E ela pegou e foi. Quando ela chegou lá, que encontrou com esses índios, meu Deus, o que eu vou fazer aqui nesse lugar? Não sei falar a língua desse povo. Mas Deus fez acontecer na vida dela como Ele fez em Pentecoste. Então ela passou a entender a língua dos indígenas e os índios passaram a entender a língua dela. Olha só o mistério de Deus, o que Deus faz. E era uma jovem. E ali ela se dedicou ali, naquele lugar ela abriu várias igrejas, ali naquele lugar. Muitas pessoas aceitaram Jesus através da vida dela. Então pela manhã ela ensinava, ela alfabetizava ali o povo na língua, né? E durante a tarde ela ensinava a palavra de Deus. Ela soube administrar o tempo dela. E à noite, enquanto os índios estavam dormindo, descansando, ela estava remando e traduzindo ali o seu dicionário, né? Inglês na língua dos indígenas lá. Para você ver. E ali ela ganhou várias pessoas. Essa mulher ficou para a história. Eu fiquei impactada com a história dessa mulher. Sophia Miller. Depois, se vocês quiserem ver mais sobre a história dela. E ali ela pegou e voltou. Ela passou por enfermidades, porque não é fácil estar nesse lugar, né? Onde às vezes a medicina não chega, não alcança. Mas ela ali, ela perseverou o chamado dela. E ali, quando ela voltou para a sua terra, depois de certo tempo, tiveram uma entrevista com ela. Aí na entrevista, esse aqui ficou para a história, essa palavra que ela respondeu. Vocês querem saber? Glória a Deus. Na entrevista, a jornalista perguntou a ela, qual foi o seu chamado? Se eu perguntar para vocês aqui, qual foi o seu chamado? Não precisa responder, pense só dentro de você. Qual é o meu chamado? E ela disse, eu não tive chamado, eu apenas obedeci o que estava escrito. Glória a Deus. Então o chamado de nós hoje é obedecer o que está escrito na palavra de Deus, né? Então esse é o nosso chamado. Obedeça
a palavra de Deus. Obedeça aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando nós obedecemos o chamado de Deus, as coisas fluem, né? Deus, ele permanece em nós. Então tudo dá certo quando nós temos a presença de Deus. Às vezes nós vamos fazer algo, pede direção ali, Espírito Santo, porque quando nós temos o Espírito Santo, tudo que nós vamos fazer, a gente pede direção a Ele. Senhor, me conduza isso, se isso for certo, que venha dar certo, que o Senhor venha estar abrindo as portas, que venha dar certo, né? E quando a gente tem o Espírito Santo, é assim que acontece nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. E aqui, continuando aqui, no versículo 9, e quando dizia isto, vendo-os ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então, depois que Jesus deu esse poder aos discípulos, Jesus, ele foi levado às nuvens. Então, interessante que antes de Jesus ir para o Pai, primeiro ele veio para os discípulos, né? E deu essa palavra: dou-vos o poder, né? Deus, ele te deu o poder, amém? Deus, ele te deu o poder para você fazer o ID, para você pregar o evangelho, para você levar a palavra do Senhor a toda criatura. Glória a Deus. E o versículo 11 diz assim: e quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu a viste. Então, o mesmo Jesus que subiu às alturas, ele vai vir novamente, igual ele subiu, entre as nuvens. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que estar preparados para essa volta de Jesus, né? Temos que estar preparados e fazer o ID, fazer a vontade de Deus, porque Deus, ele distribui os dons para cada um de nós. E naquele grande dia, evangelista Patrícia, missionário Cristovaldo, bispo John, vai ter que apresentar a Deus. Evangelista Terezinha vai ter que apresentar a Deus. Deus vai dizer: cadê os seus dons, aquele que eu te dei, que coloquei nas suas mãos para você fazer? Você usou? Eis-me aqui, Senhor, eu usei, Senhor, aquele dom que o Senhor me deu, eu usei. Então nós vamos apresentar diante de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então o poder do Espírito Santo, ele nos torna humilde quando nós temos o poder do Espírito Santo. Ele nos torna humilde, porque na maneira de falar, na maneira de você corrigir alguém, sem ofensa, sem machucar, o Espírito Santo, ele nos torna isso. Quando você tem humildade, até na maneira de você falar com alguém, você usa de uma forma sábia, que você não vai machucar seu irmão, que você não vai prejudicar, mas você vai fazer com que eles entendam o propósito de Deus na vida dele. Glória a Deus. Então, irmãos, que Jesus, ele venha ser o centro da nossa vida, em todos os momentos. Então, coloca a Deus, coloca a presença de Deus, coloca o Espírito Santo como prioridade em tudo. Não vem para a igreja somente por vir, somente por manter uma rotina. Todos os domingos eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que ir, mas não, vem com o objetivo de encher da presença de Deus, amém? É tão bom quando a gente está na casa do Senhor, que a gente sente aquela presença, a gente volta renovado, a gente passa o dia. Às vezes, quantas pessoas vêm para a igreja triste, abatido, e através de uma palavra, através de uma presença, Deus, ele traz a transformação. Porque o Espírito Santo é isso, o Espírito Santo, ele transforma de dentro para fora. Então não se preocupe com fora, se preocupe com dentro. Porque quando dentro é transformado, você não vai preocupar com fora. Amém? Glória a Deus. Então se preocupe com o seu interior, se o seu interior está limpo. Porque o Espírito Santo é assim, ele é uma pessoa, mas ele só habita quando está limpo o nosso interior, né? Então que a gente venha fazer uma faxina todos os dias, perguntar ao Espírito Santo o que está impedindo o Espírito Santo agir, o que está, se tem alguma falha que o Espírito Santo não está vindo. Porque muitas pessoas, ela vem para a igreja, mas na hora da presença, de buscar a presença, ela não está sentindo a presença. Por quê? Porque está faltando algo, está faltando uma limpeza. Tem pessoas que vêm e saem da mesma forma. Ah, hoje eu não senti o louvor, hoje estava, meu Deus, eu não senti nada no louvor. Por quê? Às vezes é que os levitas estão cheios da presença, mas se você não tiver, porque o Espírito Santo, ele não vem com uma força que vai e você tem que ir, senão ele vem, ele toca no seu coração, se você deixar,
Ele vai entrar, Ele vai fazer morada, como a gente cantou essa canção, faça morada em mim, o meu coração é o teu lugar, Senhor. Então, todos os dias você diz, Senhor, meu coração é o teu lugar, faça morada em mim, que com certeza, se você abrir o seu coração, o Espírito Santo, Ele vai fazer morada, Ele vai entrar, Ele vai penetrar e vai trazer mudança na sua vida, amém? Glória a Deus. E eu convido a amada igreja a ficar de pé, em nome de Jesus. A evangelista Terezinha, gente, vai falar algo aqui. A paz do Senhor. Vou contar aqui um pequeno testemunho para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha filha, eu queria trabalhar, minha filha, né? Aí eu disse, Sara, é tudo no centro da vontade de Deus. Não é o nosso querer, é a vontade de Deus. Aí eu fiz o pedido a Deus, né? Em dezembro eu fiz o pedido a Deus, coloquei meu pedido. E como nós não podemos só estar pedindo, nós temos que pedir e aguardar a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós só pedimos, e quero, mas não é o nosso querer, é a vontade de Deus. Eu digo, Senhor, seja a tua vontade, não seja a minha, nem seja a dela. Aí ela disse, mãe, cadê? Sara, é a vontade de Deus. Chegou o mês de janeiro, nada. É a vontade de Deus. Deus está preparando. Deus está te preparando. Você vai conseguir um emprego. E para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Quando foi no dia 7 de fevereiro, a pessoa chegou, Sara, você vai trabalhar. Eita glória! E para a honra e glória do Senhor, ela está trabalhando. E ela disse, Sara, você vai ser dizimista, você vai ser dizimista. O primeiro dinheiro você vai para o altar. E ela colocou, eu digo, me dê aí, eu só quero ver, passa aqui na minha mão. Porque o pedido foi de Deus. E ela, para a honra e glória do Senhor, ela está dizimista fiel. E eu creio que ela vai estar aqui no altar de Deus. Eu profetizo e creio no Senhor, entreguei ela nas mãos do Senhor. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, que o nome do Senhor venha ser agradecido, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fala assim, Senhor, meu coração é a tua morada. Aleluia, glória a Deus. Que o fogo do Espírito Santo venha acender no seu coração o desejo de buscar mais a presença de Deus, o desejo de fazer a obra do Senhor. Aleluia, que através dessa palavra, igreja, você venha sentir no seu coração o desejo de exercer o chamado que Deus tem para a sua vida. Aleluia, Jesus. Que nós possamos a cada dia experimentar deste fogo, dessa unção, dessa presença de Deus. Glória a Deus, que você venha adorar Ele em nome de Jesus. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus provê do fogo e eu sacrifício sou. Deus provê do Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche, Senhor, aleluia, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provê do fogo e eu sacrifício sou. Deus provê do Espírito, eu me abro por inteiro. Peço, Senhor, para te encher. Enche, Senhor, com teu Espírito Santo, Pai. Enche, Jesus. Enche, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche, Senhor, aleluia.
tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que a presença do Senhor foi manifestada aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Dê um aplauso bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Vocês sentiram a presença de Deus? Glória a Deus. E que essa presença venha permanecer todos os dias na sua vida. Glória a Deus. Já estamos finalizando. Logo mais à noite, às 19h30, estamos aqui no culto da família. Então, convide um amigo, convide um parente. E esteja aqui junto com a gente hoje para estarmos adorando, recebendo mais a presença de Deus. E que essa tarde você venha ter uma tarde abençoada na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por este momento. E chamando aqui as aniversariantes, primeiro, né? A levita Cristielen e a Lucimeire. Glória a Deus. Sobe aqui no altar, gente. Seis horas, guerreiros da oração. Glória a Deus. Aleluia. Esteja aqui para guerrearmos, orarmos ao Senhor Jesus. Vamos apresentar a vida delas em nome de Jesus, porque completar um ano de vida é uma dádiva de Deus. É um privilégio, é uma honra. Glória a Deus. Estende suas mãos sobre a vida delas em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do teu filho amado, Senhor, queremos apresentar aqui as tuas filhas nas tuas mãos, a vida da Cristiele, Senhor. Que ela cada dia venha receber a unção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dela, Pai. Eu ministro, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai. E que o Senhor venha estar usando ela aqui na terra, Pai, como instrumento de bênção nas tuas mãos. Que a cada dia o Senhor venha sustentar ela, fortalecer ela, meu Pai. Multiplicando seus dias de vida na presença do Senhor, meu Deus. Pai, também te apresento a vida da Lucimeire nas tuas mãos. Abençoa a tua filha, Pai. Derrama a tua presença sobre a vida dela. Que a cada dia, Senhor, ela venha sentir a presença do Senhor. Que ela venha sentir a transformação, a libertação do Senhor, Pai. Nós profetizamos na vida dela, Pai. E que o Senhor esteja abençoando as suas filhas poderosamente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Jesus, que Jesus te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém. Parabéns. Glória a Deus. Aleluia. Estende suas mãos aos céus, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor manifestou aqui nesse lugar, Senhor. Pai, leva os teus filhos em paz, seus lares, dando uma tarde abençoada, Pai. Que logo mais à noite possam estar aqui para junto cultuarmos ao Senhor. E abençoa, Pai, dê a vitória a cada um de nós para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.